números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Criado nos campinhos de terra do Jardim Novo Mundo, Paulo César Jabuticaba se tornou um dos ícones do futebol goiano na década de 1990. Foi descoberto por olheiros do Goiânia e acabou se apaixonando pelo galo Carijó, apesar de ser de família rubro-negra, que o levava sempre ao Serra Dourada para acompanhar o Dragão. Foi campeão também pelo Vila Nova e pelo Goiás. Meia habilidoso, Paulo César Jabuticaba se tornou um daqueles andarilhos do futebol e passou por pelo menos 30 clubes em sua carreira, sendo que deles, 1/2 são clubes do futebol goiano. Bicampeão da Série C com o Atlético em 1990 e com o Vila Nova em 1996, quando foi protagonista, Paulo César Jabuticaba também tem em sua carreira a marca de ter trabalhado com o técnico Tite no Caxias. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias hoje quer saber as histórias de Paulo César Borges Bernardes. Falando assim, poucas pessoas vão conhecer, mas como PC Jabuticaba, história, lenda viva da história do futebol goiano, com passagens inclusive pelos 4 times da capital. Por PC Jabuticaba, quem é PC Jabuticaba? Um abraço a você e a todos os ouvintes. Paulo César Jabuticaba, ex-jogador de futebol, bairrista, goianiense e que adora futebol. Onde você nasceu? Onde começou? Onde você nasceu? Em que cidade? Nasci aqui em Goiânia, né? Nascido e criado em Goiânia, essa terra abençoada por Deus, né? No dia 16 de maio de 1969. Onde que você nasceu? Aqui em Goiânia. Mas em que bairro? Aí você me pegou, né? Agora hoje eu moro, lembro quando me entendo por gente, a partir dos 8 anos de idade, no Jardim Novo Mundo, onde moro até hoje. E o que você fazia no Jardim Novo Mundo? Fazia, ainda faço até hoje, né? Grandes amigos, como tenho até hoje, né? Com muito tempo de bairro, muita história de bairro, a gente vai fazendo amizade, então ali eu acho que não tem como sair daquele bairro ali. Qual foi a sua primeira experiência no futebol, PC? O que você
puxa pela memória a primeira experiência, quando garotinho ainda, como é que foi? Não, naquela época ainda tinha, né? Existia, porque os grandes jogadores saíram do campo de terra, né? Que hoje não existe mais. Hoje foi trocado pelo sintético, pelo society, não existe mais. Eu sou aquele oriundo do futebol do terrão, onde fui, como sempre, na época a gente sempre era visto por alguém que viu, me levou para o Goiânia, fiz um teste e passei por lá quase 10 anos. Tinha uma turma que... bons jogadores, assim, você era o que se destacava ou era aquele mais coadjuvante? Tinha gente melhor na sua turma? Nessa história nossa do futebol, sempre acontece isso, que na nossa época não era igual hoje. Então o jogador, quando chegava aos 15, 16 anos, não tinha tanta opção, o pai mandava trabalhar, mesmo sendo um bom jogador, que os pais às vezes não tinham condições. E eu, graças a Deus, caí numa família abençoada que adora futebol, então me sobressaí por essa parte. Então você, logo quando criança, adolescente, já tinha em mente que no futuro você seria jogador de futebol? Ah, eu já gostava. Às vezes até dormia com a bola debaixo do braço, porque eu sempre gostei de futebol, a minha família sempre me incentivou. Então, quer dizer, eu tive aquele empurrão dentro de casa, então não tinha como dar errado. E por que Jabuticaba? Bom, primeiro porque as meninas falam que eu sou docinho, né? E até hoje. Então, quer dizer, você tem que perguntar pra elas. Mas isso é desde a infância, desde a adolescência que pegou e o futebol tomou conta desse apelido? Não, se for o nosso saudoso Clomar Vieira, e quando o Goiânia contratou alguns jogadores de fora, jogadores de nome, no caso era o Paulo César também, que é jogador pela seleção brasileira, veio junto com o Tarcísio do Grêmio, chamava Paulo César também. Aí, vendo nós dois treinando, Paulo César toca pra Paulo César passou pro Paulo César, ele ficou, acho que nervoso na cabine, e falou, vamos pro PCzinho de Jabuticaba. Aí foi no impulso e pegou e ficou até hoje, está até hoje. E dentro dessa linha do futebol, você fala assim, minha família gostava. Como é que era a sua família acompanhando essa sua relação com o futebol, esse seu desejo? Como é que era seu pai, sua mãe? Deixava você solto no mundo assim pra jogar bola? Não era bem assim, né? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam bastante, então eu ficava mais com a minha irmã mais velha do que com eles. Então às vezes minha mãe chegava do trabalho, meu pai também, às vezes nem me encontrava acordado. Então eu tinha um certo rigor por parte da minha irmã, mas não tinha como. A gente dava aquelas fugidinhas para jogar no golzinho na rua, fugia pro campo, não teve como. Então eu sempre entrava no estádio, sempre via, eu sempre sabia onde eles ficavam. Já olhava ali, já entrava em campo incentivado, motivado. E quando eu via eles na arquibancada, me motivava mais ainda, aí sempre jogava por eles estarem ali, e esse sempre foi o meu caminho. Você falou que alguém te viu jogar no terrão. Você lembra desse jogo? Pai, foram tantos jogos no terrão, porque assim, era jogo todos os dias, manhã, tarde e noite. Então não sei qual desse jogo que o pessoal gostou de mim. Então eu sei que o pessoal foi lá em casa, me buscou, me levou a um lugar pra gente jantar, jantamos. Quem foi lá na sua casa? Foi o nosso outro saudoso, João Bênio, que era diretor, né, de filmes e tudo mais. Tinha um restaurante ali no Novo Mundo, me viu, gostou, e tinha uma certa influência, e me levou. Fiz um teste com o Severino, nosso saudoso também, Severino, que onde tudo começou, acho que tudo, a minha base do futebol foi com ele, não só eu, muitos jogadores com o Severino. E gostou, fiquei ali no Goiânia e aí segui minha carreira. PC, se o Paulo César Borges não tivesse tido a oportunidade de se tornar o PC Jabuticaba, você acha o que você seria profissionalmente? Tinha algo que te chamava mais atenção que o futebol? De repente seria... sei lá, o que você gostava de fazer? Não, se não for jogador de futebol, com certeza eu estaria no meio. Eu sou um preparador físico, qualquer coisa, mas eu estaria no meio. Porque meu lema sempre foi futebol, sempre. Ligava a televisão e é assim até hoje. Liga a televisão, você procura no canal de esporte, procura no futebol, que a gente que é do meio é difícil você se afastar. E eu, desde os meus 8 anos de idade, foi futebol. Eu comecei com 8 anos de idade, entendeu? E parei com 39. Então meu caminho, meu mundo sempre foi futebol, e é até hoje. Seu pai falava assim, meu filho, vai ser doutor, vai ganhar dinheiro, que não sei o que, futebol não dá futuro. Porque naquela época o jogador era muito mal visto, né? Então meu pai já falava, olha, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo, mas sempre incentivando. Então não teve interferência nenhuma, chegou um certo ponto, falou assim, é isso que você quer, vai com Deus, e foi o caminho que eu persegui. Pra quem que você torcia quando era criança? Porque se a gente for pegar aqui no seu currículo, só na capital você jogou nos 4, defendeu as 4 camisas, de Goiânia, Atlético, Goiás e Vila. Mas você ia no Serra Dourada assistir quem? Pelo fato da minha família ser mineira, o pessoal lá de casa era atleticano. Meu pai, eu ia sempre estádio com meu pai. Mãozinha dada ali, ia pra geral, os jogos do Atlético. Então se fosse pra torcer naquela época era Atlético, por ter medo da minha família, né? Mas depois, quando comecei a jogar pelo Goiânia, passei a gostar do Goiânia, eu gosto até hoje. Ali foi onde tudo começou. Então, hoje o time do coração mesmo é o Goiânia. Tem algum jogador que marcou até esse início, assim, nossa, eu quero bater na bola igual ele, eu quero me destacar igual ele? Tinha alguém que te chamava atenção acompanhando os jogos do Atlético com seu pai?
Como naquela época a gente tinha ponta direita, ponta esquerda, era 4-3-3 sempre. Então eu olhava o jogador que era aquela função que eu gostava de fazer, que era ponta esquerda. Então o Atlético teve o William, aqui teve quem mais? Vários jogadores que queriam jogar naquela ponta. Júlio César Uriguela, o William, que era jogador da minha função, posição. Então eu gostava de sempre ver os jogos deles e pelo menos tentar fazer igual. PC Jabuticaba. Hoje, nosso convidado todo especial aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Nesse domingo tem Atlético e Goiás pelo Campeonato Goiano. Daqui a pouco a gente vai querer saber muito das suas histórias nesse confronto. E aqui na capital, para quem agora há pouco ouviu você dizendo que você tem uma simpatia pelo Goiânia. Como é que era o Goiânia quando você chegou lá? O Goiânia não é até hoje, né? Que time que sempre teve uma equipe de base boa, tanto foi a campanha na última Copinha, o São Paulo, sempre teve base boa, só que não teve como segurar os seus jogadores pelo fato da equipe, do ter financeiro da equipe, do clube. Mas o Goiânia sempre foi formador de jogador e é até hoje, entendeu? Então, quer dizer, a gente torce para o Goiânia sempre ter uma diretoria séria, faça um investimento certo, para que possa voltar à primeira divisão do Goianão, que é o lugar dele. Daqui a pouquinho, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, nós vamos dedicar um tempo maior para essa sua passagem, lembranças com a camisa do Goiânia. Mas você ficou jogando futebol até 39 anos de idade. Como foi essa aventura? Se você fosse para escrever um livro, como é que você caracteriza a passagem de PC Jabuticaba pelo futebol? Rapaz, eu acho que de tudo na vida, não só no futebol, na vida mesmo pessoal, tudo que fica na sua vida é amizade. E no meio do futebol a gente sabe que isso é difícil. Você fala assim, eu tenho um amigo. E eu posso falar de boca cheia e de coração aberto que eu tenho, não só um, tenho vários amigos no meio do futebol. Entendeu? Então eu só tenho a agradecer a Deus a minha passagem, porque eu tive mais alegria do que tristeza. Então, quer dizer, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Te incomoda o fato de ter passado por tantos clubes, assim, às vezes para alguns jogadores se torna pejorativo, não firma em lugar nenhum. O que você acha de ter passado por tantos times assim? Não, porque antes, na época, podia, né? Porque assim, às vezes você se destaca no campeonato, e é assim até hoje, às vezes antes de terminar o campeonato você já tem proposta. Então, quer dizer, o clube que quer te contratar cobra a proposta do clube que você está, então isso é natural você sair. Você se orgulha pelo fato de ter jogado nos quatro times da capital. Quando eu te liguei pra marcar essa entrevista, eu falei, nesse final de semana temos Atlético e Goiás, você jogou nos dois. Aí você me corrigiu na hora. Joguei nos 4. Pra não esquecer, né? Porque essa é a realidade. São poucos, né? São poucos que passaram pelos 4 clubes da capital. Então eu tenho essa felicidade, esse prazer de ter, até hoje, o respeito das 4 torcidas, né? Por onde eu saio até hoje, por fato de ter parado já há algum tempo de jogar futebol. Onde eu vou até hoje, sou respeitado, sou querido pelos torcedores. Isso que satisfaz a gente até hoje. E tem algo na sua carreira, assim, que você acha que foi o melhor? Tipo assim, hoje a gente vê jogadores não fazem nada e já são assim, já tem uma proporção muito grande. 2 chutes na bola, já virou craque. Já vai pra Europa. Mas hoje o que manda mais são os empresários, né? Quem faz jogador é empresário. Entendeu? Então, como você bem falou, o jogador dá 2 chutes na bola, 2 chutes certo, tem um empresário certo vendo, isso é a Europa na certa. E na nossa época não, a gente dependia da gente, do seu suor, do você jogar bem. Então eu falo que aquele futebol daquela época era muito mais qualidade do que hoje. E outro aspecto, você pegou a fase de transição, né? Onde o clube mandava no jogador, não liberava de jeito nenhum, se quisesse acabar com a carreira, o clube tinha esse poder e começou a ter a transição de liberar. De ter a liberdade de escolher. Você acha que o jogador soube escolher, soube usar essa liberdade? Eu falo por mim, porque se você for buscar os jornais da época, algumas reportagens, eu sou o jogador que mais saía de Goiânia sem sair daqui. Porque o que me anunciava, eu saindo, indo para outro time, era uma grandeza. E como é que surgia isso? Só que pelo fato de ser aquela época do passe preso, então os clubes dificultavam a minha saída. Então eu fiquei mais jogando por aqui do que saí muito pouco daqui. Como é que surgiam essas especulações? Time tal quer o PC. O PC tá se transferindo pra tal equipe. Como é que funcionava isso? Pelas atuações. Então, quer dizer, o pessoal via muitos jogos. Time grande? Porque é o seguinte, porque aquela época, como eu falei antes, aquela época era muita qualidade. Você chegava no campo, não era só aqueles 11, até os que entravam mostravam qualidade. Então era muito difícil e era muito fácil até o jogador se empregar pelo fato das qualidades que tinham. Então, quer dizer, se você se destacava no jogo, principalmente no jogo televisionado, então às vezes já ligava, que não tinha empresário, só dava jeito de achar o seu número de telefone, ir na sua casa. Isso aconteceu comigo várias vezes. E na minha casa, como eu tinha passe preso, não tinha como ficar pés e mãos atadas. Então isso acontecia constantemente.
Foi um bem ou foi um mal para o futebol essa mudança na legislação? Tem os dois lados, né? Como acabamos de falar, na nossa época tinha o passe preso e hoje o jogador não é mais tão preso ao clube como era antes. Então, quer dizer, hoje, se os clubes estão quebrados ou estão defasados, só por causa disso. Como nós falamos, o jogador dá 2 chutes hoje, o empresário vem e leva e o clube fica para trás. Então hoje já está começando a mudar um pouquinho, né? Já amenizou a situação. O clube hoje, formador, tem porcentagem no parte do jogador do atleta que foi formado no clube. Então a situação hoje amenizou um pouco. Paulo César Jabuticaba é o nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias, nesse final de semana de clássico, primeiro do Campeonato Goiano, entre Atlético e Goiás. Daqui a pouquinho nós vamos também explorar um pouco destas passagens do PC Jabuticaba, tanto pelo Atlético como pelo Goiás, e na sequência, muito mais pra você, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, volta já. Memórias de quem viveu a história. Um abraço a você, ouvinte da 730, que é o Charlie Pereira, né, com prazer enorme que participo aqui do programa Futebol de Goiás e suas histórias para falar do Paulo César Jabuticaba, um jogador que eu vi, né, desde que eu comecei a militar na imprensa. Eu acompanhei o crescimento desse jogador, né, e ele, a exemplo de Bill, de Túlio Maravilha, atuou nos 4 times da capital. Né, jogou no Goiás, jogou no Vila, jogou no Atlético, defendeu também as cores do Goiânia Esporte Clube. Né, e ele tinha uma qualidade técnica, né, poucos jogadores criados aqui em Goiás, né, com uma qualidade técnica, né, a exemplo do Paulo César Jabuticaba. E outra coisa, uma força física, ele tinha força física, era um jogador muito valente, né, técnico ao extremo, sabia colocar o companheiro na cara do gol. E olha, acho até pelo que podia jogar, pelo que jogou, não alcançou nem 30% na sua carreira do que teria para alcançar. Ele tinha potencial para jogar em times grandes do futebol brasileiro. Foi bom demais ouvir a sua voz, ouvir um pouco das suas histórias aqui no Futebol de Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que já está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Conheça a história de PC e outras lendas do futebol goiano, Rafael. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Vinícius Tondolo. Bom, PC, você falou um pouquinho sobre o seu início, aquela questão do início da carreira e tudo mais. Como foi seu primeiro dia no Goiânia? Aquele dia assim, pra passar sobre o teste, um monte de gente sendo observado. Naquela época não tinha muito isso, né? Porque você menino, tudo da sua faixa etária, você empolgado, não tinha tanto aquela pressão como tem hoje. Mas foi muito bom. Eu lembro que o Severino já me conhecia até, já tinha me visto jogar alguns jogos. E pra mim foi mais fácil. Aí já foi fácil a adaptação, a amizade. Tanto é que essa amizade perdurou até o final da vida dele, que o Deus o tenha em um bom lugar. E essa foi um princípio no Goiânia, que fiquei quase 10 anos, muito bom na minha vida lá dentro. Quem era Severino, que você se referiu aí? Severino foi um... Poxa, falar de Severino é... Tantos jogadores que ele lançou, tanto eu, quanto o Niltinho, o Rubens Carlos, passaram por ele Fagundes, tantos jogadores do Goiânia que passaram por ele. Então não tem como falar, não ser diferente, falar bem demais dele. Então, para nós ali, foi onde tudo começou. Então, como eu faço hoje aqui em escolinha, a base de tudo foi no Goiânia e começou tudo com o Severino. E esse Severino era um técnico que conversava, instruía, era o paizão da garotada? Sempre. Eu me lembro que uma vez eu já estava prestes a subir profissional com 16 anos, já era cotado, e o Goiânia atrasava o nosso pagamento, e eu
preferi parar, não fui mais treinar. Falei, não quero mais, não tem jeito e tal. Eu parei e sumi da Vila Olímpica. E o Severino foi um cara que lutou pra minha volta. Eu tava já decidido a parar, não voltar mais, pra ser uma certa desilusão, já logo no início. E o Severino foi um dos caras que correu atrás, lutou pra minha volta, lutou até conseguir. Então eu sou muito agradecido a ele. Desilusão por quê? Por isso, pelo fato de você, novo, com 16 anos, você contar para jogar no profissional, e você jogar tudo pro alto, às vezes até o estudo, para dedicar ao futebol, e não ser remunerado. Então aquilo ali pra mim, garoto, 16 anos, já era o fim do mundo. Então eu coloquei na cabeça, não quero mais, e o Silvio foi um dos caras que brigou pra minha volta e conseguiu. Você falou da Vila Olímpica. A Vila Olímpica, pra quem vai lá hoje, quase não dá pra reconhecer como um centro de treinamentos de um clube de futebol. Como era na sua época? Na minha época era um clube ativo, né? Era um clube social. Ativo. Eu lembro, baile de carnaval, baile de final de semana, nós não concentrávamos lá. Então eu tinha que pedir até pro pessoal baixar o volume do som, que era festa todo final de semana, e o clube era bem ativo. Então eu fui, aos 3 meses atrás, fui jogar uma pelada lá, fiquei com medo de entrar na Vila Olímpica. Tão mudada que está. Quer dizer, tá lá jogado ao relento, mas a gente torce as diretorias que assumirem em Goiânia, que tenha realmente o carinho pelo aquele espaço ali. Você lembra? Você consegue descrever a área da Vila Olímpica? Você tá no portão. E aí? Chegaram no Olímpico, já lembro que já tinha um pé de jatobá na entrada. Às vezes não almoçava em casa, a gente já subia no pé e já entrava para treinar comendo jatobá, com a boca seca e enchia a barriga d'água. Então era muita fruta, era um verde total ali, era uma chácara bem cuidada na época. Tinha piscina. Piscina, justamente. Tinha a piscina do clube e tinha a piscina nossa da Vila Olímpica, que a gente usava bastante, entendeu? E ver como ela está hoje é muito chato. E você começa a sentir um carinho especial pelo Goiânia porque você estava começando ali. Quem eram os jogadores que estavam começando com você, PC Jabuticaba? Ali era o Paulinho, Júnior, Eduardo Almeida, William, zagueiro Hamilton, Geleia, que era da minha safra. Então o Goiânia naquela época não tinha dinheiro para contratar, então teve que pegar o pessoal da base e já tacar no profissional. Foi o meu caso, com 17 anos, disputando um mata-mata contra o Rio Verde, lá em Rio Verde, que não era fácil naquela época, e conseguimos tirar o Goiânia da segunda divisão e se manter na primeira. E você, na base, tinha muito destaque? Você sempre foi um meia? Foi sempre aquele ponta esquerda? Ou você já chegou a jogar em outra posição? Não, naquela época, ponta esquerda. Então, quer dizer, eu já com 17 anos já estava no profissional do Goiânia. Então, quer dizer, eu descia do profissional para jogar no juvenil. E às vezes nos juniores. Então, quer dizer, naquela época, para mim, tudo aconteceu rápido dentro do Goiânia. Já destacando na base, o Goiânia sempre teve time bom na minha época. E até ter a base, como eu falei, a base boa até hoje. Então, naquela época, eu com 17 anos já estava no profissional e já de titular. Então, quer dizer, uma coisa vinha muito rápido. Às vezes você se assustava. Mas a gente tinha naquela época ali o próprio Severino que conversava com a gente, falava, calma, tá subindo rápido. Mas não teve como. Dali, no profissional, a gente já começou a deslanchar mundo afora. E a sua primeira oportunidade no profissional, você lembra? Quando que treinador que bateu nas suas costas e falou assim, garoto, agora vai lá. Não foi nesse caso, não foi nem tanto, lógico, a gente tinha qualidade. Nem tanto pela qualidade, foi mais pela necessidade do Goiânia, que não tinha dinheiro para contratação. Então, como eu falei, pegamos um jogo dificílimo, o último jogo do campeonato, lá em Rio Verde, com tudo contra. Terminou o jogo, nós ficamos 2 horas dentro do campo para sair, pedra e tudo, ainda apanhamos em Rio Verde e só garotada jogando e conseguimos, mas graças a Deus conseguimos manter o Goiânia na primeira divisão. E para quem hoje vê o Goiânia como praticamente um time do interior que joga teoricamente ou joga de forma às vezes de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, disputa um campeonato goiano da divisão de acesso e nada mais. Como era o Goiânia na década, ali no finalzinho da década de 80, que é quando você sobe profissional? O Goiânia tinha torcida, tinha time de verdade, PC? Não, o Goiânia, pelo menos naquela época, tinha uma mentalidade grande. Entendeu? Eu me lembro, na minha época, o presidente era o atual, era o seu Vicente Arican. Tinha uma mentalidade grande e além de ter além da base boa, tinha um time profissional também bom da época. Rubinho, Niltinho, jogando alto. Então tinha um time bom. Aí o Goiânia, não sei porque aconteceu dessa descendência do Goiânia, mas eu creio que esse ano de 2015, já com essa mentalidade mudada, de já mandar os jogos no Serra Dourada, eu creio que esse ano o Goiânia deve subir. Tinha torcida? A gente brincava muito, o Goiânia tem testemunhas, né? Então, tanto é que teve alguns jogos do Goiânia que eu acompanhei. Eu acompanho sempre o Goiânia, joga da segunda divisão. Os torcedores são o mesmo da minha época. Uns já são avós, levam os netos, bisnetos. Mas que a torcida é carinhosa, que a gente gosta de estar no meio. E o primeiro, você falou sobre a sua primeira experiência diante do Rio Verde, onde o Goiânia foge do rebaixamento. E quando você passou a ser
o titular do setor ofensivo do Goiânia? Não, e as coisas melhoraram ainda mais, né? Eu já passei a ser mais visto, já passei a ser criador mais bem cuidado dentro do Goiânia. Quer dizer, então a maioria da coisa, quase tudo girava em torno de mim dentro do clube. O Goiânia já passava a querer sair do sufoco com uma possível venda minha. Você era estrela? Não chegava a ser estrela, mas era um jogador da base. O único que permaneceu fui eu, como titular. Então, quer dizer, um garoto jovem, já com 17 para 18 anos, titular num time igual o Goiânia na época, era um time grande, é um time grande até hoje, com bons times, já se confrontando com o Goiás, com o Vila Nova de igual para igual. Então, quer dizer, eu tinha alguma coisa diferente. Então, eu passei a ser bem visto, sim, não só pelo Goiânia, mas pelas outras equipes, mas coisa do futebol, né? O Goiânia, como eu falei, desde essa época pra cá vem uma descendência, a gente não sabe por que dessa descendência, mas a gente sonha com voos altos do Goiânia ainda. E você era bastante assediado nessa época? Você tinha um passe preso junto ao Goiânia. Eu, graças a Deus, sempre gostei de treinar, sempre, porque na nossa vida de atleta profissional, tudo é regrado a horário. Então, tudo dentro do horário, tudo regrado, você fazia tudo certo. Então, as coisas dentro de campo não tinha como dar errado. Foi o meu caso. Como eu subi cedo, saí cedo também, né? Passei a rodar cedo também, quer dizer, então tudo, como falei, tudo aconteceu rápido na minha vida. E o assédio pra cima de você? Você como jogador do Goiânia, os times grandes tentavam te tirar de lá? Como eu falei, sempre tentava, mas só que não tinha como, por fato de ser passe preso do clube. Então, às vezes, você assinava 2 até 3 folhas, então já chegava a ser até 3 anos de passe preso. Então, os clubes sempre dificultavam a nossa saída. Então, hoje tá muito mais fácil. Quem foi o grande parceiro, seu grande parceiro no Goiânia? Aquele atacante que você gostava de jogar, dentro de campo, seu grande parceiro com a camisa do Goiânia? Eu tive 2. Tive o Paulinho, né? Que depois foi pro Goiás, depois ele foi pro Goiás também. E tive o Guga, que quando eu fui pro Goiás ele já estava no Goiás. O Guga centroavante, que pra mim foi um dos atacantes fenomenais, foi um dos melhores atacantes que o Goiânia teve. Você falou aí de 2 jogadores que saíram do Goiânia e foram para o Goiás. Nessa época era assim, se destacava no Goiânia, o destino muito provável, principal seria o Goiás? O Goiás era assim, mais ou menos já tinha um livre acesso, né, no Goiânia. Então era sempre assim, quando despontava alguém, o Goiás já dava um jeito de buscar e conseguia. Tanto é que na minha época, se não me engano, tinha uns 5 ou 6 jogadores do Goiânia lá no Goiás. PC, e chega ali, já no início ali da década de 90, você disputando o Campeonato Goiano, onde o Goiânia vira vice. O que houve que o Goiânia não conseguiu levar aquele título, vencer o Goiás? O que aconteceu? Que existia uma expectativa grande em cima do time do Goiânia. Mas o Goiás também tinha uma grande equipe, né? Aliás, para não dizer super time, né? O Goiás de 87 pra frente só montou grandes equipes. Então era difícil bater o Goiás, como é ainda hoje. Então, mas o Goiânia pelo time que tinha na época, foi muita saída, muitas contusões, brigas, conseguia chegar a um vice-campeonato pela situação que a gente viveu durante o ano, para nós foi uma vitória. E o fato de você ter sido eleito a revelação do campeonato, que efeito deu na sua trajetória, na sua carreira? Não, aí a gente só consegue benefícios, né? Como eu falei, após o vice-campeonato no Goiânia, fui pro Atlético, felizmente consegui fazer uma boa campanha também no Atlético, então quer dizer, a gente só tinha benefícios disso. E o Goiânia chega a um determinado momento que fica insustentável para te segurar por conta da busca dos outros adversários? Porque você, nesse período que você passa no Goiânia, você chegou a ser emprestado pro Atlético. Justamente, no ano do vice-campeonato, né? Fui pro Atlético, consegui, graças a Deus, o título da Série C. E no final do ano não teve acordo para uma possível compra, retornei ao Goiânia e já no início de 91 fui em definitivo para o Goiás. Seu passe era caro? Aí você tem que perguntar pro Ibrahim, porque na época foi ele que me vendeu e eu não tinha gente, como novo, não tinha acesso a essas cifras, né? Você ganhava bem? Bem para pagar as contas, né? Dava para pagar as contas, sair, ir ao shopping, isso do dinheiro da época dava para fazer isso. Jogador de futebol daquela época, hoje tem inveja desses jogadores que ganham muito hoje? Não, eu não digo inveja. Eu falo que o jogador hoje, o máximo que ele puder ganhar, ele tem que ganhar. Porque o diretor de futebol, quando ele puder virar as costas pra você e te mandar embora, ele manda sempre sem pensar 2 vezes. Então o pessoal fala, o jogador ganha 700, ganha 800. Ótimo que é assim. Porque o diretor, como eu falei, na hora do tapinha nas costas, ele é seu pai. Mas basta você jogar 1 jogo ou 3 jogos mal, ele já vira seu pior inimigo. Então, pra mim, quando eu vejo um jogador ganhando 1 milhão por mês, eu adoro. PC, no próximo bloco, a gente quer saber como é que foi essa transferência sua, esse empréstimo seu do Goiânia pro Atlético. Combinado? Combinado, vamos embora.
Paulo César Jabuticaba, o PC Jabuticaba, é o nosso convidado, o nosso personagem hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que volta já! Linha do Tempo. Década de 80. No dia 8 de fevereiro de 1984, o Goiás enfrentou o Brasília no Serra Dourada e goleou por 4-1. A partida era válida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ney 2 vezes, Cacau e Sávio anotaram os gols esmeraldinos. O time era treinado por Paulo Gonçalves e teve Edson, Zé Teodoro, Gilson Jader, Marcelo e Nonoca, Carlos Alberto Santos, Ney e Sávio, Cacau, Hilton, depois Benevan, Zé Ronaldo, depois Carlos Magno. Década de 90. No dia 8 de fevereiro de 1995, o Goiás Esporte Clube inaugurou o estádio da Serrinha, batizado com o nome do conselheiro Ailê Pinheiro. A primeira partida foi contra os japoneses do Kashima Antlers, com derrota por 2-0. Desde sua inauguração, a praça esportiva passou por algumas melhorias. A última delas aconteceu entre 2012 e 2013. A diretoria esmeraldina colocou um gramado padrão FIFA e construiu modernos vestiários. A Serrinha recebeu a seleção brasileira no período de treinos para a Copa das Confederações. Década de 2010. No dia 8 de fevereiro de 2014, o folclórico atacante Túlio Maravilha encerrou sua saga atrás do 1000º gol. Em partida da segunda divisão do Campeonato Mineiro defendendo o Araxá, Túlio marcou de pênalti sobre o Mamoré. O 1000º tento foi marcado quando o artilheiro tinha 44 anos de idade. Assim como Pelé e Romário, Maravilha anotou a marca em cobrança de pênalti, porém o artilheiro goiano bateu no canto direito, ao contrário dos outros dois. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje PC Jabuticaba. Neste final de semana do confronto, que marca o confronto entre Atlético e Goiás, vamos destacar então um pouquinho dessa sua passagem pelo Atlético. PC, você que vestiu a camisa do Atlético, do Goiás, do Vila, do Goiânia, mas você foi emprestado do Goiânia para o Atlético em 1990. E você disputou aquela Série C que o Atlético foi campeão? Graças a Deus, felizmente, né? Participei daquele grande time que o Atlético montou em 90 para a Série C. Conseguimos o título muito importante, né? Para nós até hoje, o título sempre fica na história do clube, isso é importante pra gente. PC, como é que foi essa transferência, esse empréstimo? Foi uma coisa natural, porque até então a rivalidade sempre foi Goiânia e Atlético, né? Assim, mudar de casa sem sair de Goiânia, como é que foi? Eu sinceramente não esperava. Terminou o Campeonato Goiano, eu me lembro muito bem que eu estava na minha casa, e meu treinador da época, que era o Flávio, chegou, bateu no meu portão, falei, poxa, por que estava acontecendo, né? Ele falou, você acabou de ser emprestado para o Atlético. Eu fiquei, já? Mas como? Entendeu? E as duas diretorias já haviam feito todo o acerto e tal. E já no dia seguinte já me apresentei no Atlético pro Palmeiras Cavaleiro e fiquei para disputar a Série C. Agora há pouco nós descrevemos o Goiânia do finalzinho ali da década de 80, início dos anos 90. E o Atlético, como é que era? Que lembranças você tem, PC Jabuticaba, dessa sua apresentação no dia que você chegou pela primeira vez no Atlético? Eu me lembro que eu cheguei, era uma segunda-feira, geralmente joga no domingo, a segunda-feira é folga, né? E cheguei, o Atlético estava treinando à tarde, o pessoal correndo a beça e treinando, correndo aquele sol. Cheguei, fui apresentado ao treinador, fui apresentado aí ao Mério Cavaleiro. Professor, joguei ontem, tal, folguinho. Não, nada disso, vai trocar e vai treinar. Fui, treinei, ele já gostou logo de primeira de mim, que eu fui, treinei mesmo, junto com o pessoal. E dali, na estreia,
fiquei no banco de reserva e daí pra frente joguei todos os jogos pela equipe do Atlético. Peraí, você tinha jogado no domingo pelo Goiânia, na segunda se apresentou no Atlético e já treinou. E queria folga. E geralmente joga no domingo que é folga. E o Atlético, encontrei o Atlético treinando, já preparando pra Série C. E ele não me deu folga não. Falou, vai lá trocar e vamos pro treino. Como é que foi essa sua relação com o Homero Cavalheiro, que foi o técnico, né, no Atlético nesse período? Foi outro paizão que eu encontrei dentro do futebol, cara. Um cara que eu nunca conhecia, nunca tinha visto. E a moral que ele me deu no Atlético pra mim foi fundamental. Como eu falei, estreiei no banco de reservas, entrei contra o Vila Nova na estreia, fiz gol, quer dizer, e dali pra frente ganhei a confiança dele, joguei todas as partidas pelo Atlético, e infelizmente naquela época não deu acerto entre as duas diretorias, tive que retornar ao Goiânia. O Atlético treinava no Antônio Ascioli, vamos retornar àquele período, como é que era o Antônio Ascioli? O Antônio Ascioli não era muito bom o gramado como era hoje, né? Mas sempre é um estádio aconchegante, sempre foi, né? O torcedor do Atlético dela a base é a Campininha. Então, só que o jogo do Atlético era no Serra Dourada, a torcida nos acompanhava sempre e para nós é um fator primordial a torcida do Atlético. E o Atlético estava se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série C, que posteriormente ele viria a conquistar. Você sentia que aquele elenco tinha realmente capacidade de levar o Atlético ao título, como foi, batendo o América Mineiro na final? A princípio a gente não conhecia, né? Que a gente não sabia o que ia encontrar pela frente, né? Aquela Série C daquela época não tinha tanto acesso às outras equipes, aos adversários, mas a gente foi jogando, partida por partida, a gente foi vendo que tinha condições, fomos passando de fase, fomos chegando, como nós assustamos assim, não tem mais jeito, esse título é nosso, como foi. E o Atlético ficou no grupo D naquela primeira fase, e agora eu vou abusar da sua memória. Eram 5 times: Atlético, Gama, União Rondonópolis, né, do Mato Grosso, o Biratã do Mato Grosso do Sul e o Vila Nova, né, eram 5 times. Logo de cara, você falou, estreou, fez gol, o Atlético ganhou de 4-1 do Vila nesse dia. O que você lembra dessa fase, desse período? Como é que era na imprensa, no dia a dia? Porque 2 clubes da capital ali envolvidos no mesmo grupo, na disputa da Série C, devia gerar uma rivalidade. Eu me lembro que na época, o nosso principal adversário, pelo fato que eu falei de não ter acesso a todos, naquela época não tinha acesso fácil como é hoje aos adversários, nosso pior rival, no caso, adversário, era o Vila Nova. Então conseguimos passar pelo Vila, falando, bom, acho que o bicho papão do grupo nós conseguimos passar, vamos ver os outros. E como eu falei, de forma que a gente foi passando, foi acreditando mais, o time foi ganhando mais confiança, aí deu no que deu o título no final do campeonato. O Gama, o União Rondonópolis, o Biratã, eram times fraquinhos, assim? O Atlético tinha um bom time, não era nada fácil, os outros times eram times que se equiparavam, a equipe mais ou menos do mesmo nível, só que o Atlético se preparou bem e montou uma grande equipe. O Atlético acabou ficando na liderança desse grupo, classificou, né, fez 8 pontos, 4 vitórias, invicto. Naquela época, lembrando, a vitória era só 2 pontos. Avança para a próxima fase, onde nas quartas de final enfrenta o Gama. Jogo de ida 1-0 no Distrito Federal. Em Goiânia, única derrota do Atlético. O Atlético ganha por 4-0, a única derrota. Você tem lembranças desse jogo? Tem algo que te lembra que já começa aquela tensão, aquela expectativa? Estamos perto de subir, estamos perto de subir, estamos perto de subir. Na verdade, eu me recordo, passando agora na minha mente, me recordo mais do jogo lá no Gama do que aqui no Serra Dourada. Que foi um jogo que nosso time jogou muito bem, mas infelizmente naquele dia não era nosso dia, não era o dia da bola entrar. E no lance bobo, no final do jogo, tomamos o gol do Gama e não consegui, já estava como estava no final do jogo, não conseguimos reverter a situação, mas, como você falou, no jogo de volta conseguimos confirmar a nossa superioridade, aí foi só alegria. E na fase seguinte, vocês encararam a América de Natal. Aí sim é aquela questão, se ganhar, sobe, se perder, mais um ano na Série C. O que você lembra desse duelo com a América de Natal? 2-0 lá em Natal, 5-2 aqui no Serra Dourada. Eu me lembro que a gente se concentrava lá no antigo Itaiangá, então nós nos concentramos na sexta-feira para esse jogo, do jogo de volta, porque nós já havíamos tido um bom resultado lá, e falamos, a nossa chance agora de passar, porque nós já tínhamos avistado a chegada na final. Então falando, esse é o tudo ou nada. Então desde sexta-feira fechado dentro do clube, o time se fechou realmente, já era um clube unido, se uniu muito mais,
E chegamos no Serra Dourada, a torcida apoiando e fizemos o gol na hora certa, se tem gol na hora certa no futebol, né? E conseguimos passar de fase. No Itaiangá, no clube, ali Antigo Itaiangá, de Roma. O Campus 2 da UFG. Justamente. E o que vocês faziam lá no clube? Ficava lá concentrado, quieto? Ficava naqueles chalés ali, rapaz. Chalés apertadinho, às vezes tinha 2 em cada chalé, 3, às vezes 4. Mas naquela época a gente não dava tanta ênfase a isso, não. Porque a gente estava tão ligado, tão concentrado no campeonato, que a gente passava até por cima disso. Mas quando chegava, soltava aquela equipe no campo, era difícil bater a gente. Dava pra tomar um banhozinho de piscina de vez em quando? Não dava porque estava concentrado, né? Dizia que banho de piscina relaxa bastante, né? Mas dá pra fazer um visualzinho bom no clube lá. PC, e aí vocês chegam à decisão do Campeonato Brasileiro da terceira divisão de 1990. O Atlético já garantido, subiu, ele e o América Mineiro. Tinha aquela sede pelo título ou já o sentimento de dever cumprido na decisão? Não, como eu falei, já na fase do América de Natal, quando nós passamos do segundo, no jogo de volta, falamos, se passar, vai ser difícil tirar da gente. Passamos e veio o América. Conseguimos o empate em Belo Horizonte, falou, agora não tem como. Só que foi um jogo tão sofrido no Serra Dourada, o empate levou para os pênaltis, aí a gente passou a duvidar um pouquinho, que pênalti a gente sabe que é loteria, né? Como é que foi durante esse jogo? Assim, esse 0x0, esse dramático 0x0 da Série C de 90? Porque você jogando em casa, você martela, a bola não entra. E vem aquele medo, né? Nossa, que hora se a gente tomar um gol que não tem como reverter e perder um título, perder em casa, muita coisa passa na sua cabeça. A nossa campanha, a gente não merece, quer dizer, mas no final, empate novamente, aí conseguimos passar nos pênaltis. E aí o Atlético conquista com um empate 0x0 e a vitória nos pênaltis, o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético já havia conquistado um campeonato nacional, que foi o torneio da integração nacional durante o ano de 1971, durante o ano de 1971, mas uma competição e um título que dá projeção nacional. E aí como foi? Todo mundo valorizado? 2 dias feriado em Goiânia, desse título do Atlético, e eu me lembro que o Meri tinha sido casado no sábado. O Meri tinha sido casado, casou e voltou para concentração. E aí Lua de mel na concentração? Lua de mel na concentração. Aí casou, nem foi pra festa, voltou pra concentração, pra você ver tanto que o grupo tava fechado e queria o título de qualquer maneira. Aí depois do título foi só festa, fomos comemorando o casamento dele no domingo, junto com ele novamente, e aqui foi 2 dias de festa em Goiânia. Mas a decisão foi nos pênaltis. Como é que foi esse 3x2 nos pênaltis? Foi a primeira vez que eu tremi, porque eu tava marcado pra bater um pênalti. E era o último pênalti. Aí o América falou para o Paulo César, vai lá me dar esse título. Eu falei, professor, infelizmente, não posso, não consigo. Aí ele colocou o Sidney no meu lugar, o Sidney errou o pênalti, entendeu? Só que o América tinha perdido 2. Como que ele errou? O Sidney tinha uma forma meio dele de bater o pênalti, né? Aquela cavadinha que o Jalminha fazia no Palmeiras, ele já fazia muito tempo atrás. Só que no fato de ser da grama, o gramado ser alto, ele deu a cavadinha e a bola mal chegou no gol. A gente torceu para que ela desse mais uma roladinha, só que não deu, ela parou. E ali todos nós ficamos com aquele sentimento, será? Só que no último pênalti o jogador do América perdeu e nós conseguimos o título. Naquela época o América tinha o João Leite, tinha o Palhinha também, que foi um dos destaques. André Luiz. Era um time complicado. Time muito bom. Palhinha também iniciando a carreira. Euler iniciando a carreira, entendeu? Estão correndo bastante, deu trabalho pra gente lá e aqui. Só que como eu falei, o time do Atlético também era um time muito bom e tinha muita peça, tinha peça boa de reposição. Então não tinha como dar errado. E por falar em time, o que você lembra, a gente olhando a foto, até a foto está no nosso site, no Futebol de Goiás, no acervo, você acessa acervo, times, e lá você vai ver várias fotos de times posadas, né? E entre eles, o time do Atlético. O que você lembra do Ferreira? Eu lembrei do Ferreira depois dessa foto que vocês me mostraram. Mas era um grande amigo, um grande zagueiro. Eu lembro que a gente brincava muito com ele. Então, rapaz, essas fotos é até bom pra você relembrar. E realmente não me lembrava dele. Vendo a foto, tive a grata surpresa de vê-lo nessa foto. Como é que vocês chamavam ele? Ferreira Cara de Cavalo? não tinha nada a ver, né? Mas... Márcio defende. Que história você lembra? O Márcio, nossa, grande companheiro, excelente goleiro. Foi um dos caras que nos ajudou e muito naquela campanha, que salvou o Atlético em vários jogos. André é meu grande amigo até hoje. A gente joga pelada junto. Meu grande amigo até hoje. Quem é Varta? Varta, na época, ele veio do interior de São Paulo, conheci no Atlético. Depois do título, todos sumiram, não tive mais a notícia dele. Renato, goleiro. Renato, depois do Atlético, jogou comigo no Goiânia, 2 anos depois, se não me engano, pra frente, jogou comigo no Goiânia, grande amigo também. Meri é meu companheiro até hoje de veteranos do Vila, né? Tá comigo todo aqui o dia a dia no Vila Nova. É professor aqui também no Vila. Tem alguma história boa
sua e do Meri nessa época do Atlético? Meu amigo Meri, se ele ouvir esse programa, ele vai depois pegar no meu pé, mas infelizmente aconteceu essa história. Infelizmente pra ele, infelizmente pra mim, né? Eu brigando por posição no Goiás e um clássico, Goiás e Atlético, Serra Dourada. E eu, Serra Dourada naquela época pra mim era society, campo society, eu corria bastante. Então eu falei, meu amigo, hoje não tem pra você, infelizmente. E aquele dia, não me lembro, o Goiás ganhou o jogo e eu fui um dos melhores em campo. Luiz Almeida, ele também estava com vocês no Atlético, campeão de 90, PC. Meu grande pastor, grande amigo também, Luiz Almeida, um cara sensacional. Era o capitão da equipe, um cara de aglutinador até hoje, é meu grande amigo. Gilson Batata. Subimos o Ituiutaba junto em 2004. Fui vê-lo, Gilson Batata, em Minas, e lá fomos campeões também. Tinha um garotinho na época, Lindomar. Lindinho, meu grande companheiro também. Eu encontro ele de vez em quando lá onde a gente joga um clube lá na BB. Ele tá jogando também lá. Meu grande amigo também, grandíssimo amigo. Ramon também, jogador da época. Mora em Goiânia, mas vejo pouco, mas também meu grande amigo. E o Marcinho? Marcinho Trindade. Jogamos final do ano passado pelos veteranos do Atlético contra os veteranos do misto de Cuiabá. É meu grande amigo também. Silvio fazia muito gol? Silvio foi uma peça fundamental. Aquele jogador gaúcho, aquele jogador brigador. Não era tão bom tecnicamente, mas era um cara que brigava, não tinha bola perdida, nos ajudou muito naquele título. Esse ainda não era imperador, mas era o Júlio César. Naquela época já ensaiava os passos de imperador. É meu grande amigo até hoje, gramicíssimo. Júlio, adoro Júlio, meu grande amigo. Tem história com ele também ou não? Júlio César, rapaz, infelizmente, as minhas melhores fotos, um dos melhores momentos que eu tinha na minha vida, minha carreira, passando pelo Atlético, se perdeu no tempo, eu tô muito triste por causa disso. Aí tinha o garoto ainda PC, né? Ainda era PC Jabuticaba, e na sequência vem Sidney e Zévaldo. O que você tem a dizer desses dois jogadores desse elenco? Dois grandes companheiros. O Sidney, inclusive, ele foi campeão na Araguaína, né? No time de base do Araguaína. Foi pro Pará e acho que, não me engano, semana que vem vai estar em Goiânia. PC Jabuticaba. Estamos nesse final de semana vivendo a atmosfera do clássico entre Atlético e Goiás e Atlético. Você jogou pelo Atlético contra o Goiás ou não? Não, pela Atlético foi o brasileiro, nessa Série C. Mas com o Goiás joguei o Goiânia contra o Atlético. Então daqui a pouco a gente vai querer saber das suas experiências com a camisa do Goiás em jogos contra o Atlético, combinado? Combinado. Futebol de Goiás, Rafael, Geliezer, João Paulo, ouvintes da 730, volta já. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano de 2011, o Atlético tinha vantagem por ter feito melhor campanha durante a competição. No entanto, foi o Goiás que saiu na frente. Porém, a alegria durou pouco. Aproveitando falha do goleiro Esmeraldino, Marcão, artilheiro do Campeonato Goiano, não vacilou e empatou o jogo. Ronair Mendes narrou assim. A armação é boa do time do Atlético, levantamento para Marcão, Carlos Alberto cortou no meio do caminho e falhou Pedro Henrique, Marcão dominou, na linha de fundo vai empatar, tirou, chacoalhou! Sua mãe, a dona Sônia, Marcão, demais o gol que ele faz, é uma loucura essa figura, explode num delírio de
felicidade essa massa atleticana. Marcão não falha, Marcão chacoalha aos 37 do primeiro tempo. Tá empatada a decisão, depois que a defesa falhou, o goleiro Pedro Henrique saiu, chutou a bola no Marcão e ele aproveitou a oportunidade porque ele é matador, ele é Marcão, artilheiro do Goianão, para chacoalhar o coração do Pedro em seu padrinho Adelino no Jardim Novo Mundo, para chacoalhar o coração do senhor João Amante no setor Coimbra e do Cádimo Zalassal. Agora Goiás 1, Atlético 1 e a galera rubro-negra vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer, relembrar, reviver a trajetória de Paulo César Jabuticaba no futebol goiano, Rafael. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de resgatar a história do futebol goiano. E para isso, contamos com o apoio das tintas Colatex, tintas, texturas, esmaltes, tintas Colatex, nas melhores lojas, tintas Colatex, pintando com arte, Vinícius. PC, e aí veio a chance, a oportunidade de vestir a camisa do Goiás. Como é que foi a negociação? Já que não deu certo Goiânia e Atlético, por que deu certo Goiânia e Goiás? Acho que foi quase da mesma forma Goiânia e Atlético. Porque eu lembro que eu me representei na Vila Olímpica, a pré-temporada, uma semana de treinamento, o Ibrahim apareceu lá no campo, me chamou ali no particular e disse que estava quase tudo certo para ir para o Goiás. Então, quer dizer, o sonho da época dos jogadores era sempre jogar no Goiás, o time grande da capital era o Goiás. E eu não fui diferente. Torci para que desse certo, como deu, eu acabei sendo negociado. E o seu primeiro dia no Goiás, você se lembra? Lembro quando eu cheguei lá a pé. Até o pessoal da imprensa brincava, quando o pessoal chegava todo mundo de carro e eu de bicicleta. Nem de bicicleta eu fui a pé, cheguei a pé. Mas, para minha sorte, por ser criado, nascido e criado em Goiânia, já conhecia quase todos os jogadores ali, a maioria, grande parte do Goiânia, e outros já conhecia da base. O Márcio, o Richard, o Túlio, o Wilson, né, o Icinho, o Aguinaldo. Então, quer dizer, para mim, em termos de ambientação, para mim foi muito fácil. E diante desse cenário, porque você disse que marcou muito a sua chegada no Goiânia, o Homero Cavalheiro foi marcante na sua chegada no Atlético e na sua chegada do Goiás. Quem foi que te recepcionou? Ali, como eu falei, como eu já conhecia basicamente quase todos, a minha recepção perante ao grupo de atletas, para mim foi muito bom. Só que você chegar no time grande é totalmente diferente de você chegar num time pequeno. O Goiás naquela época já estava começando a subir, né? Já não é um time pequeno assim. Então chega a ser aquele impacto que você tem, assim, aqui é outro nível, é outro ambiente. Quer dizer, eu vou ter que me dedicar muito mais do que me dedicava antes, se eu quiser jogar nesse time. E você chegou para jogar contra times grandes também? O Goiás tinha um calendário, né? De Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. E que experiência que você tem como o seu primeiro jogo no Goiás? Não, quando você garoto, você vê na televisão grandes times jogando, São Paulo, Vasco, Flamengo, Fluminense, você sonha, né, em um dia estar lá. E como pra mim foi rápido, eu cheguei muito rápido nisso daí. Então, quer dizer, pra mim foi basicamente um choque. Mas, graças a Deus, tive pessoas do meu lado pra me dar aquele apoio, aquele suporte, e pra mim deu tudo certo. E a diferença realmente é muito grande, assim, quando o jogador sai de um time mediano, que tá, assim, envolvido em competições de um nível mais baixo, pra, por exemplo, Goiás, já Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A. Uma distância muito grande. Você tem que ter uma certa estrutura e equilíbrio, porque senão não é fácil. Como eu falei, o Goiás, de 87 pra frente, sempre montou grandes times. Daquela época, sempre grandes times. E você jogava contra, na época, Luvanor, Cacau, o pessoal já consagrado, Lira, Jorge Batata, Eduardo. Eu cheguei e vi aqueles caras do meu lado, falei, bom, né, ou eu jogo ou eu jogo. Quer dizer, então, já como eu falei, o meu ambiente com o pessoal já era bom, de conhecer tanto fora de campo e com alguns já jogar contra na base, pra mim foi muito mais fácil.
E para você receber a primeira oportunidade, quem que era o técnico na época? Como é que foi essa conversa? Você lembra quem que era o seu Na época, treinador? quando eu cheguei, chegou o seu Chico Formiga, que era do Santos, né? Ele que era o treinador do Guarani. Quando eu cheguei, ele estava chegando também. E a sua primeira oportunidade foi contra o São Paulo? Contra o São Paulo, já vinha galgando a oportunidade há um bom tempo, né? Já treinando, querendo uma oportunidade. Vi que tinha condições, mas por questão do técnico, do treinador, né? A gente soube respeitar e esperar o momento certo. E depois que entrei, joguei o ano de 91 todo. E ele tinha um discurso motivador, né? Pra te dar ânimo pra jogar contra o São Paulo. Como é que foi? Muito, até quase não tive força pra entrar, mas com a ajuda dos companheiros joguei. O time do Goiás foi muito bem, saiu perdendo do São Paulo até, empatando o jogo no final, o time foi muito bem. O que ele te falou? Ele perguntou que era um teste pra mim, pra ver se eu era aquele mesmo jogador que o pessoal falava que jogava no Goianinha. Se era bom jogador. Aquilo pra mim foi um choque muito grande, deixar um treinador, eu ali todo preparado e tal pra jogar e receber um incentivo desse, né? Mas como eu falei ali, os jogadores, todos meus amigos, comissão, o preparador físico, que era o Robson, me deu uma força enorme, fui e dei conta do recado. E quem que era o São Paulo? Quem que tava no São Paulo naquela época? A gente tinha os jogadores ali, na época subindo, Cafu, Elivelton, Macedo, tinha o Raí, Ronaldão, Zete, Mário Tiligo, até o São Paulo era um super time. E nesse jogo contra o São Paulo, foi aquele que você consagrou o Túlio? Não, o Túlio já vinha de artilharia. Naquele lançamento? O Túlio já vinha de uma artilharia ou duas, se não me engano, da Série A. Foi até um lance errado meu, né? Que foi cruzar, pegou a bola no meu pé. E o Zete rebateu, ele veio de frente e empatou o jogo. Então ali pra mim foi muito, muito bom, uma alegria total. Daquele jogo do São Paulo em diante, não saí mais da equipe. E você estreia contra o São Paulo. E como foi disputar o Campeonato Brasileiro? Foi as suas grandes oportunidades a partir de então, de girar, conhecer os grandes estádios, foi vestindo a camisa do Goiás? Eu, graças a Deus, vivia um bom momento e não desperdicei nenhuma oportunidade nessa época. Como eu falei, joguei o ano todo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e no final do ano, coroado com o tricampeonato do Goiânia pelo Goiás. Pra mim foi um ano 91 excelente. O que você lembra desse Goianão de 1991? Me lembro que o Goiás sempre mantém a base, né? Tinha uma base muito boa, né? E sempre é o time a ser batido no Campeonato Goiano. E naquela época o campeonato era muito mais equilibrado do que hoje. O Goiás tinha que jogar de verdade se quisesse ser campeão. E foi o que o time fez. Jogou, foi um time valente e no final do ano do campeonato foi coroado com o tricampeonato. E nesse tricampeonato que você fala de 91, tem algum jogo marcante? Tem uma bola, um lance que chama atenção nesse título? Eu me lembro do gol do título. O gol que o Guará fez no Serra Dourada, acho que se o Pelé tentasse 10 vezes, não faria. O Guará fez gol? Por incrível que pareça. Peraí, Guaraci Alves Caetano? Guaraci Alves Caetano, meu irmão. Ele fez um gol naquele dia, o gol do título, que, como eu falei, se o Pelé tentasse 3 vezes, não faria. Porque ele saiu quase do meio campo. E se não me engano, não sei quem narrou, não me lembro quem narrou o jogo. E falou que ele teve humildade para entrar com bola e tudo. Um lindo gol do título, não esqueço nunca mais. E a importância? Porque assim, o Goiás porque é o que é hoje, principalmente no aspecto de torcida, de estrutura, pelo que produziu na década de 80 e no início da década de 90. O que significava ser tricampeão naquele momento? Porque, como eu falei, os campeonatos daquela época eram muito disputados. Os times do interior tinha grandes times, Pires do Rio, Goiatuba, Novo Horizonte e Palmeiras, eram grandes times, que para jogar lá tinha que jogar de verdade. Então, quer dizer, o título era título suado mesmo. Então, quer dizer, e o Goiás soube fazer isso, sabia jogar, né, nessas adversidades fora de campo. Então, o nosso grande trunfo era os jogos fora de casa. Que as equipes vinham pra cima da gente mesmo, a gente numa escapada fazia 1x0, vencia o jogo ali 1x0 magro, e aqui no a gente resolvia. Então esse foi o nosso parâmetro nesse campeonato. Pensei, por que a gente vê no seu currículo, na sua trajetória, que você acabou sendo emprestado, né? São Luís, de Juí, Barretos, Aparecidense, Dom Bosco. Por que depois você não acabou tendo uma sequência assim de ser ídolo, de ficar, de virar? Porque de todo time grande, você tem a sua passagem e tem seu momento. Entendeu? E ali, o time grande, o time grande, ele se renova a todo tempo. Então o Goiás chegava, saía jogador, emprestava, voltava de empréstimo, e comigo não foi diferente. Eu tive um grande ano em 91 e já em 92 não. Eu tive uma contusão séria de público no clássico contra o Vila Nova. Fiquei 2 meses parado, voltei bem acima do peso, porque naquela época não tinha a estrutura médica que existe hoje. Então, quer dizer, voltei a pedir muito tempo.
E passei a não render o que rendia antes. E passei a ser emprestado. E como você enfrentou o Atlético? Nesse final de semana estamos vivendo essa atmosfera desse clássico Goiás e Atlético. Você falou agora há pouco do clássico entre Goiás e Vila Nova, mas e um Goiás e Atlético com a camisa do Goiás? Como é que foi, PC? Não perdi nenhum clássico. Jogando pelo Goiás, nenhum clássico perdi pelo Goiás. Porque, como eu falei, o time a ser batido sempre foi o Goiás. E no clássico, cria-se aquela rivalidade de Copa do Mundo. E a gente sabia jogar nessas condições, porque o adversário vinha jogar a Copa do Mundo. E para nós era mais um jogo. Então a gente sobressaía nesse aspecto. E qual o clássico que naquela época gerava mais expectativa? Com o Vila Nova ou com o Atlético? Mas o da história sempre vai ser Goiás e Vila Nova, não tem como fugir disso. E como é que era a expectativa? Assim, existia? Vocês aguardavam assim, o pessoal do Goiás? Vamos ver o que eles vão responder na imprensa, o que o outro, o fulano, quem que era o maior agitador pelo lado do Vila e quem era pelo lado do Goiás? Nessa época não tinha tanta polêmica assim, né? Mas a gente via porque assim, quando o time do interior vai enfrentar um time da capital, a semana é diferente. E o clássico Goiás e Vila tem isso. Entendeu? A semana muda, é diferente da semana. O jogador que tá na minha boca se dedica mais, o jogador que gosta de dormir tarde dorme cedo, entendeu? Tudo já em torno do clássico. Você falou que não existiam muitas polêmicas, mas na década ali de 80 haviam muitas provocações e isso a gente percebe que veio gradativamente diminuindo. PC Jabuticaba. Nessa época já se tinha uma diminuição dessa chamada provocação? Já, porque o jogador se respeitava muito, porque as equipes eram equilibradas demais. O Vila Nova tinha grande time, o Atlético tinha bom time, o Goiás tinha bom time, entendeu? Então não tinha muita provocação para depois pra não falar muita coisa, para não se arrepender depois. Então a gente mais se resguardava e deixava tudo mais por parte do torcedor, pra gente resolver na hora do jogo. E na hora do jogo tinha muita provocação também no gramado? Isso daí acontecia, isso aí não tinha como, né? Naquela época não tinha tantas câmeras igual tem hoje, então ali, cuspida, tapa, cotovelada, sempre acontecia, isso era normal na época, né? E existe alguma coisa que aconteceu com você que te marcou, assim? Alguma provocação que você tomou, assim, que você chegou a perder a estribeira? Não, a única que eu tive, assim, que eu me recordo, eu tava começando no Goiânia, foi o Goiânia e Goiás, no Estádio Olímpico, lateral direito Walter Nascimento, que é meu amigo hoje particular também, num jogo no Estádio Olímpico, eu, como era garoto, corria muito, ele já meio veterano, e no Estádio Olímpico, aquele sol das 3 da tarde, e eu indo em cima dele toda hora, ele falou, garoto, essa é a sua última que você passa. Vou te jogar lá fora. E pra mim aquilo ali foi nunca disputado. Mas naquela empolgação, ele não conseguiu me intimidar, não. Apesar de você ter recebido a ameaça, você continuou com o mesmo ritmo? A empolgação falou mais alta. Mas ele não te jogou pra fora, não? Não me achou, não conseguiu. PC, e nesse período que você esteve no Goiás, você acabou indo pra fora do país. O que você tem para contar? O que você lembra dessa sua chegada ao Al Nassr na Arábia Saudita? Eu me lembro que o mercado árabe já tinha aberto há algum tempo, né? Já tinha passado Romário, Bebeto, grandes jogadores que abriram o mercado lá. Então só que os jogadores chegavam e não davam passaporte. Os jogadores chegavam, jogavam, recebiam e como a passagem era de volta, os jogadores embarcavam de volta e o pessoal ficava vendo navios lá. Então, quando eu cheguei, o pessoal já me falou bom dia, bem-vindo. Já pegou logo a minha mão o passaporte, né, pra ficar. Quer dizer, pra mim já foi logo um choque, um impacto na chegada. Só que me trataram super bem, muito bem lá. E eu me lembro que no jogo, o Sheik tava vendo um jogo lá, que tinha muitos jogadores de fora, fazendo teste, temporada, era início de temporada. E eu me lembro que eu queria ficar de qualquer forma. Eu vi ali aquela chance de falei, pô, aqui vai ser o meu lugar. E fiz um gol. Fiz o gol e acostumaram a comemorar aqui e saí todo empolgado, pra torcida, empolgado, pulando, aquele soco no ar do Pelé. E todo mundo sentado aqui bancada, quase que eu parei no ar, no soco, porque ninguém aplaudiu, ninguém levantou, vibrou, que era de costume aqui. Outro impacto. Mas, passando isso, foi tudo bom lá. Você ganhou algum presentinho do Sheik ou não? Mas não consegui porque é o seguinte, porque já tinha muitos jogadores na minha frente, ali rola muito ciúme, entendeu? Então, pra você chegar perto do Sheik, você conseguir chegar, já tem 20 para te derrubar. Então eu ia, às vezes que eu ia lá, era para ligar para casa, né, para sentir saudade da família, para ver como é que estava tudo aqui no Brasil. Estamos falando de 1992, PC Jabuticaba, onde a comunicação não estava tão evoluída como hoje. Qual foi o choque, o impacto quando você desce? Você desceu primeiro em Riad? Aonde foi? Em Riad. Fiquei lá. E como é que foi? Veio o intérprete, né?
Intérprete, eu tô sempre o cara falando, como eu não entendi nada, mas como o intérprete falou, Paulo César, bem-vindo, ele tá falando bem-vindo, boa sorte aqui, mas já com a mão direita pegando o meu passaporte, né? Bem-vindo, boa sorte aqui, eu apenas agradeci e fomos embora pro treino. Treino só à noite, né? Muito calor durante o dia, treino e jogo só à noite. Comida? Não tinha como, cara. Não tinha... Nossa, eu acho que eu perdi 5 ou 6 quilos lá, porque a alimentação, pelo menos pra mim, não me adaptei à alimentação, tinha que procurar, andar bastante, procurar alguma coisa pra tentar comer. Mas o que tinha? O que era servido pra você? Era servido, primeiramente, no chão, sem talher e com a mão, né? Pegando a mão. Carneiro com arroz doce, você nunca vi na minha vida, né? Você tinha que comer. E se alguém te oferecesse e não pegasse, era uma desfeita. Principalmente se o shake te desse. Quer dizer, então mesmo a contragosto, tinha que comer e achar ótimo. Nossa, frango delicioso. Esse frango caipira aqui tá delicioso. Com tipo assim, entendeu? E bebida? Suco e refrigerante. Lá na época não entrava bebida alcoólica. Nunca tentou, nem te oferecer assim, na hora que reuniu os brasileiros, dentro de casa, nada? Eu nem me arrisquei porque me passaram um medo danado lá. Se pegasse alguém de fora com bebida alcoólica, como era proibido, era cadeia e eterna. E eu falei, não vou me arriscar. Lá no Brasil tem muita. E até a respeito dessa cultura árabe, o que mais te estranhou? Você agora há pouco falou que ninguém comemorou o seu gol, mas... Além disso, a extra campo, digamos assim, PC? Eu lembro que nesse dia mesmo do jogo, desci pro túnel, eufórico, né? Gol, vou ficar, gol, cheguei no vestiário, tirei a roupa, como de normal aqui, tirei, fui pro banheiro sem roupa. O pessoal quase foi lixado no vestiário, porque lá também é outra tradição, não pode. Cada um tem o seu banheiro pra tomar banho. Como eu recém-chegado, ninguém tinha me avisado, não sabia. Cheguei, já joguei a roupa pro roupeiro, já cheguei, já fui pelo lado peladão lá no meio de todo mundo. Pro vestiário. Se o rapaz do interno não me puxa meu braço, eu ia ser linchado pelos meus companheiros no vestiário. Mas depois, fui acostumando, né, com essa cultura, foi mais fácil. E as mulheres? Porque a maioria delas sempre com a burca e tudo. Como é que é a relação com as mulheres? Assim, é distante, elas não se aproximam? Só os olhos e o tornozelo. Nem é nada. Nem a namoradinha? Nem a namoradinha, nada, tudo difícil, rapaz. Até pra chegar, não tinha nem como chegar, né? Porque não sabia quem era quem tava por debaixo daquela burca. Vai que você abre e tem uma surpresa. Então a gente ficava na retaguarda. E aí você chegou a jogar bastante no Al Nassr? Não, porque lá tem 3 campeonatos, né? Tem a Copa do Rei, tem a Copa da Ásia e tem o Campeonato Árabe. Então eu participei apenas da Copa do Rei e retornei ao Goiás. Porque já tava vencendo o prazo do meu visto e não tinha como ficar. E você tava assim, torcendo mais do que nunca pra esse seu contrato, seu vínculo lá terminar rapidamente? A princípio eu queria ficar, né? Passar, apesar disso daí, na época passando 6 meses, poderia levar a esposa, a namorada, que fosse, podia levar. Então eu tinha ficado 4 meses em alguma coisa. Mas como deu certo, voltei ao Brasil, tudo certo. Voltou pro Brasil e aí vai jogar no San Francisco de Rincón, no México. Como é que foi essa negociação? Aí foi mais uma aventura do que para jogar em termos profissional. Porque foi uma aventura de empresários, envolveu vários jogadores do Sul, São Paulo, Rio, no Brasil todo. Eu lembro que na época nós perdemos o voo, eu e o meu time perdemos o voo de São Paulo. O pessoal viajou 14 horas, já desceram do avião, já foram pro estádio jogar, porque tinha um monte de empresários vendo na arquibancada, o pessoal todo travado para jogar. Então, eu só não voltei porque já tinha feito o compromisso. Mas fomos lá, e era teste, eu não sabia. Fizemos, fomos rodando, México afora, até conseguir o São Francisco. Joguei lá alguns jogos, mas pela quase vencimento da minha estadia lá, do meu visto, tive que voltar também. E no México é uma cultura bem mais próxima da nossa, cultura latina. O que te chamou a atenção no México? Não, lá o povo adora brasileiro, né? Depois da Copa de 70, o brasileiro chega lá, independente de futebol ou não, o pessoal te adora. Lá super bem acolhido, o pessoal, nossa, muito bom. Lá foi um lugar que eu me senti em casa. Só que infelizmente, né, venceu o visto, tive que voltar. Fora a pimenta, né, que a comida é apimentada. A não ser que você goste de comida apimentada, mas gosto, assim, mas não muito. É. E o que você diz da comida de lá? Aí você conseguiu recuperar o peso que perdeu lá na Arábia? Já ficou mais caseiro. Lá já tinha um franguinho, tinha um arrozinho, então pra mim foi muito mais fácil a adaptação. E a tequila? Muito forte, né, rapaz? Então apenas provei, só na prova já fiquei daquele jeito. Falei, não, se toma então uma dose de 1 litro, era como alcoólico. E aí você, depois do futebol mexicano, dessa sua
passagem pelo futebol da América Central, retorna ao futebol brasileiro. Aí era hora de estabilizar, voltar a jogar? Ufa, né? Depois de tanta rodagem, tava com saudade de jogar. Eu quase não joguei, rodei e joguei muito pouco. Então eu ficava aquela expectativa, como queria ser a volta, né? Que você sai jogando bem, depois já passa quase um ano sem jogar frequentemente. E volta e fica aquela expectativa. E aí você foi parar lá no São Luís de Juí? São Luís de Juí, lá foi o recomeço. O Goiás me emprestou pra lá, disputei o Campeonato Gaúcho lá, muito bem, por sinal, graças a Deus. Superei a minha própria expectativa, superei, né? Fui muito bem lá. Terminou o Gaúcho, onde já tinha uma proposta, outro empréstimo, né? Um reempréstimo, só que foi pro Barretos, na Série 2 do Campeonato Paulista. Né? Infelizmente, alguns desacessos lá no meio do campeonato, voltei ao Goiás. E aí, você ainda teve uma rápida passagem pela Aparecidense também nesse ano de 93? Foi a época que o Goiás caiu para a segunda divisão do Brasileiro, né? E cheguei, já tinha se encerrado as inscrições. E tive uma pequena passagem pela Aparecidense. E aí depois vem Dom Bosco e aí chega na Jataiense. O que você lembra dessa passagem na Jataiense? O quanto a Jataiense é importante na sua carreira? Depois de tanta turbulência, a minha redenção foi lá, né? No ano de 95, a Jataiense também montou um grande time lá, né? Pro Campeonato Goiano. Eu consegui jogar bem, destacar novamente, era tudo que eu queria. Fiz 13 gols no campeonato, 8 gols de falta. Quer dizer, pra mim foi um ano 95 maravilhoso. E você recupera o seu futebol na Jataiense, você acredita que as atuações, o rendimento que você teve na Jataiense foram determinantes para depois você voltar para a capital? A minha expectativa, como estava emprestado pelo Goiás, era voltar e jogar pelo Goiás do Brasileiro. Só que infelizmente isso não aconteceu. Eu acho que o meu tempo já tinha passado no Goiás, fui reemprestado e dei sequência à minha vida. E aí nessa sequência da sua vida você vai parar no Vila Nova. Vila Nova, graças a Deus também. E no próximo bloco você vai contar essas histórias, combinado? Boa história. PC Jabuticaba foi campeão, inclusive, na Série C de 1996 com a camisa do Vila Nova. Na sequência, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo. Voltamos com muito mais futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. As seleções estaduais eram comuns no Brasil entre as décadas de 20 e 70 do século passado. O Campeonato Brasileiro de Seleções motivava as federações a montar seus selecionados para disputar a competição e também jogos e torneios amistosos. A seleção goiana jogou pela primeira vez no dia 30 de outubro de 1941, quando venceu o Mato Grosso por 2-1 no Pacaembu, em São Paulo. O jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro de Seleções. Os 2 gols goianos foram marcados pelo médio Mateba. O último jogo da seleção goiana foi no dia 31 de janeiro de 1988. Os goianos perderam para a seleção paulista por 1-0 no estádio da USP. A partida era válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer um pouco mais da vida, da trajetória do PC Jabuticaba, meia, ponta esquerda no início da carreira. E aí a gente quer saber como é que foi sua chegada no Vila Nova. Você encerrou seu contrato no Goiás e foi pro Vila ou o Goiás te emprestou pro Vila? Não, eu vim da Jataiense pro Vila. A Jataiense já tinha o seu passe? Já tinha, voltei em 96 pra Jataiense, disputei o Campeonato Goiano. Inclusive, eu vim pro Vila Nova machucado. O Vila Nova já tinha o interesse, né? Já tinha o interesse que eu viesse pra cá. E na reta final do Goiano, eu machuquei o tornozelo seriamente. E vim pro Vila, inclusive, eu até falei pros diretores da época que tava machucado. Era o Paulino Vilela? Paulino Vilela, o Wilson Balzac. Eu disse que tava machucado, mas falou que tinha como curar. Me lembro que eu cheguei no Vila Nova, também uma infiltração com o Almir. Fiquei 2 dias parado.
curei, graças a Deus, dessa contusão e pude atuar pelo Vila Nova em todos os jogos. E no Vila Nova você se sagraria campeão brasileiro da Série C de forma invicta. Muito bom, cara, muito bom. O Vila Nova também naquela época já tinha uma base do Goiânia. E os jogadores que vieram para jogar de verdade. O Vila Nova não tinha só os 11, tinha um grupo, aquele grupo sensacional, onde entrava jogador, saía jogador, o ritmo era o mesmo. Roberval Davino no comando, excelente treinador, soube comandar aquela equipe, as vaidades, né, que eram poucos, mas tinham. Mas superamos isso aí, conseguimos... Que tipo de vaidade? Não, porque o jogador começa a jogar, a se destacar, já começa a se achar um pouco mais que os outros. Então, nós, naquela época, a gente tinha esse poder de trazer novamente o jogador pro grupo. A calçar a sandália da humildade, como se diz. E conseguimos fazer isso, o time foi muito bem, tanto é que conseguimos ser campeão de forma invicta, né? Vila Nova, nessa época, não tinha o seu centro de treinamentos. Então, tudo acontecia na sede, no Onésio Brasileiro Alvarenga, PC? Tudo girava em torno aqui do Onésio, tudo aqui do Velho Oba. Então, tudo que acontecia, tudo se passava aqui, a gente se concentrava aqui, treinava aqui, raras vezes treinava fora para poupar o campo também. Né? E naquele ano, a gente já sabia desde o início que o Vila Nova tinha grande chance naquele campeonato. Vocês entraram então na competição porque o jogador sabe, quando vê ali o companheiro, quando vê o time que está sendo montado, efetivamente assim, o que deve acontecer, pelo menos um projeto do que pode acontecer. Então, no início da Série C de 96, você mesmo já tinha o sentimento de que poderia conquistar o título? A gente avalia muito pela preparação, né? Uma preparação muito bem feita. Então, quer dizer, a gente não diria ser campeão, que tinha muitos bons times também. Mas uma boa classificação a gente já sonhava. E veio com o título, para mim, mas foi sensacional. Quem era o técnico da época? Começamos com o Walter Nascimento, né? Aí, por alguns problemas, saiu e veio o Roberval Davino e conseguiu nos deu o título. Você chegou a conversar com o Walter Nascimento no Vila Nova sobre o acontecimento lá atrás? Não, porque ele era o chefe na época, né? E eu tava começando, que eu tava brigando por uma vaga na equipe, se poderia me prejudicar. Mas o que houve com ele? Porque eu lembro, a gente até já fez um programa com ele, e ele falando assim, que ele até hoje ele não entende por que ele saiu. Por que ele saiu sendo invicto? Nem nós, jogadores, sabíamos, porque nós chegamos, treinamos com ele na parte da manhã, né? E fomos embora, porque tinha treino à tarde, para retornar à tarde, e quando retornamos já estava o Roberval Davino no vestiário. Então todo mundo ficou sem saber o que tinha acontecido com essa queda tão rápida, né? E essa mudança dele sair de manhã e o treinador já está no vestiário à tarde. Então até nós ficamos sem entender, mas ninguém questionou pelo fato de, né? Se é um fato da diretoria e o treinador, ninguém questionou. O Walter Nascimento, ele teve ao longo de sua carreira, enquanto jogador, uma ligação muito forte com o Goiás. Isso você acredita que pode ter influenciado? Ah, não acredito. Como você falou, ele saiu, o Vila estava invicto, ele estava arrancando no campeonato. Então, eu não sei qual foram os motivos, mas eu não acredito que tenha sido isso, não. Nessa trajetória de 96, você falou assim, cheguei, eu tinha avisado que eu estava machucado. Você já conhecia alguém? Já tinha contato com alguém? Já tinha jogado com alguém? Como é que foi essa chegada no Vila? Não, porque assim, foi pelo fato de ter atuado mais aqui no estádio de Goiás, então eu já conhecia na época, já que estava aqui os meninos da base, estava o Nival, o Kaká, o Christian, Emerson, entendeu? O próprio Luciano Mineiro já conhecia assim, de vista, mas já tinha uma certa amizade. Então também, para nós, sempre é fácil a ambientação. E a respeito do início da competição, que lembranças você tem? Lembro que foi no início, assim, meio que no escuro. A gente não sabia muita informação do adversário, mas o Vila Nova, como eu falei, pelo fato de uma preparação ótima e pelo time que tinha, a gente entrava em campo, a nossa preocupação era apenas jogar. E naquela época o Vila estava do grupo I, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, para relembrar o ouvinte do futebol de Goiás. O Vila estreou contra o Anápolis, empate por 1-1, né, jogou com o Anápolis e também com o Uberlândia, eram 3 times naquela fase. O Vila, ao final das 6 rodadas, de 4 jogos, o Vila acabou se classificando na primeira colocação, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates. O que você lembra desse início de campeonato? Eu me lembro que eu fiz um gol aqui no Anésio, na estreia, e um gol no jogo de volta lá em Anápolis, né? Uma lembrança boa. Foi uma arrancada boa, como eu falei. A gente mandava os jogos aqui no Anésio, aqui sequer era um caldeirão de verdade. A torcida nos acompanhava, viajou com a gente.
em vários lugares que nós fomos aqui fora do estado, e sempre estava junto com a gente, sempre nos incentivando, entendeu? E nos apoiando, até nos momentos ruins, a equipe tinha aquela tendência a cair, a torcida nos levantou e conseguimos dar aquela arrancada final. Na fase seguinte, na segunda fase, já começou o mata-mata. Foi lá em Gurupi, Vila ganhou de 3-0. E na volta, 4-0. O time do Vila, assim, foi muito superior naquele momento, assim, jogou muito. Eu me lembro que lá em Gurupi a dificuldade maior era o extracampo, né? Que o campo era afastado, era praticamente no meio do nada, entendeu? Então a torcida em cima, não tinha segurança, nós ficamos aqui meio impaciente, meio inquieto pelo fato da segurança. Mas o time do Vila montou uma estrutura muito boa de segurança e nós entramos em campo, conseguimos vencer, e aí sim nós tivemos um pouco mais de tranquilidade. Na fase seguinte, o Vila encara o Fluminense de Feira de Santana. Como é que foi essa batalha? O Vila ganha de 2-0 lá e depois vence aqui em Goiânia por 3-1. A gente tinha assim o lado positivo da coisa, porque na maioria desses jogos aí a gente sempre decidia em casa, né? Pelo fato da boa campanha. Então a gente ia para fora nesses jogos, principalmente de mata-mata, para não perder. Que a nossa confiança era tão grande dentro do Ceará, com a torcida do nosso lado, a gente falava, se a gente não perder lá, aqui não tem como. Então a gente partia desse princípio, foi o que aconteceu. Mas eram viagens, assim, muito... Hoje em dia, até nisso, assim, facilita bastante, né? Assim, a viagem é fácil hoje. Né? O avião hoje tem uma disponibilidade muito grande. Como é que era aí? Pra Feira de Santana, na fase seguinte, vocês foram jogar em Manaus contra o Nacional, ganhou de 1-0 lá, 3-0 aqui. Às vezes, em muitos lugares, você não tem acesso, você vai até um certo ponto, né, de avião, e o outro pegou outro caminho de ônibus. Mas, assim, era uma dificuldade que a gente já sabia que ia encontrar, pelo fato do transporte não ser tão eficiente igual era hoje, a gente já sabia. Era mais um obstáculo que a gente tinha que passar. E na fase seguinte, na fase semifinal, foi para Caruaru jogar com o Porto. O Vila empata lá por 0-0, ganha de 5-3 aqui em Goiânia, no Serra Dourada. E assim, uma das grandes histórias dos desdobramentos que vem dessa trajetória, o Araújo, o Marabá, o Josué, veio tudo dessa época, né? Marquinhos foram jogadores que deram trabalho para vocês? Inclusive o Vila Nova se interessou neles, né? E tinha o Nildo também, atacante também, que jogava lá na época, foi pro Fluminense depois. Então, principalmente o Araújo, lá ele bagunçou com o jogo, só que nosso time tinha uma defesa muito boa, né? E não conseguimos tomar gol lá, empatamos lá. Mas no Vila já viu nesses jogadores aí, se interessou, não sei porque não deu certo, né? Depois pro final o Goiás acabou trazendo logo os três, né? O Josué, Araújo e Marquinhos, que deram certo aqui no Goiás, né? E aí vai pra grande decisão, como é que estava Goiânia nessa expectativa? O primeiro jogo foi aqui em Goiânia, o Vila ganhou de 2-1 e lá o Vila vence por 1-0. O que era Goiânia naquele mês de dezembro de 96? Jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu me lembro que nós fizemos um coletivo no Serra Dourada. Coletivo no Serra Dourada? Coletivo no Serra Dourada, tivemos esse privilégio. Coletivo no Serra Dourada e eu vinha titular, como eu falei, quase em todos os jogos. E naquele jogo eu não peguei o colete titular. Já fiquei, nossa, com raiva, muita raiva. Na fase final, jogou o campeonato todo, na fase final ficar no banco. Também não questionei, fiquei, tanto é que eu entrei no segundo tempo e joguei também lá em Ribeirão. Mas Goiânia já era uma festa. Mas parte do torcedor, nós ainda com aquela certa humildade, né? Porque não tinha ganho nada ainda no momento. Mas Goiânia, a parte da torcida do Vila Nova já se encontrava eufórica, porque é agora e vai dar tudo certo, como deu no final. Quem que eram os seus principais companheiros nesse time do Vila Nova de 1995? Aqui no Vila Nova, nessa época, não tinha esse ou aquele. Quando a gente saía para algum lugar, ninguém ia sozinho. Tinha 3, 4, 5, tudo junto. Realmente era uma família. Passava aquele de frequentar a casa do outro, sair junto com a esposa, com a namorada. Quer dizer, realmente era uma família dentro e fora de campo. E um dos grandes jogadores nesse período, e até quando a gente estava conversando no bloco comercial, você falava sobre esse último jogo específico. O passe foi seu pro Sabino? Pois é, na verdade o passe foi pro Valdeni, né? Só que ele se assustou com o gol vazio, ele acabou furando, caindo, e o Sabino vivia um momento, nossa, excelente na carreira dele, acabou fazendo o gol que nos deu os títulos lá. Como é que era o Sabino, assim, no dia a dia? Sabino era um brincalhão, né? Um contador de história, um jogador, nossa, um excelente jogador, pessoa excelente, vivia um grande momento, era o carro-chefe do Vila Nova naquela época, entendeu? Então, tanto é que foi coroado no final com o gol do título, né? E o Vila conquista, fora de casa,
o título da Série C do Campeonato Brasileiro lá em Ribeirão Preto. E como é que foi o retorno? Você lembra? A comemoração se iniciou lá, né? Na verdade, lá. Fomos para uma churrascaria lá, toda a diretoria do Vila, torcedor, alguns torcedores, e nós jogadores. Se iniciou lá, como nós fomos de ônibus, a comemoração veio de Ribeirão a Goiânia. Na Via Anguera. Na Via Anguera, justamente. E aí o Vila campeão no final do ano, por que você não ficou no Vila em 97 no Goianão? Por que a Jataiense não te liberou? Justamente, a Jataiense não me liberou. Tive que retornar a Jataiense, mas feliz também. Pelo fato da Jataiense ter me dado a oportunidade do meu regresso ao futebol, quando eu voltei para Goiânia, a Jataiense me deu essa oportunidade e eu regressei em 97. A Jataiense também montou outra grande equipe em 97. Disputei o Goiano pela Jataiense e regressei no Vila Nova na Série B do Brasileiro. E nessa Série B, onde o Vila quase subiu para a Série A? Nós fomos bem durante todo o campeonato, só que na fase final pegamos 2 jogos fora, né? Pegamos a Ponte Preta e pegamos o Náutico. Tivemos 2 derrotas, aí ficou difícil correr atrás depois. Alguns jogadores que participaram daquele time de 1997 consideram que a mudança no comando técnico atrapalhou o Vila Nova. Atrapalhou? Não, acredito que não. É lógico que toda mudança causa impacto, né? Principalmente quando a pessoa você se adapta ao treinador, o treinador se adapta ao clube e ao time. Então, quer dizer, acho que toda mudança traz um desconforto. Mas eu creio que não foi isso, não. Foi porque naquela época também as equipes chegaram na fase final, foi grandes equipes, viviam um excelente momento. Então, quer dizer, o Vila era uma dessas grandes equipes que chegou. Só que, infelizmente, 2 jogos seguidos fora de casa, não conseguimos resultado, aí complicou bastante. Quem estava chegando para o comando técnico era o Paulinho Gonçalves. Paulo Gonçalves esteve, né? Teve o Mauro Fernandes, né? Que estava também no começo. Paulo Gonçalves veio já na reta final, né? Aí, como eu falei, ali quando chegaram os 4, realmente as 4 melhores equipes da competição. Então, como eu falei, o Vila Nova perdeu 2 partidas seguidas e para correr atrás depois fica bem difícil. 1997. É nesse ano que aconteceu um dos jogos mais emblemáticos do Vila Nova, que é o jogo contra o América Mineiro. Você estava no Serra Dourada naquele dia, PC Jabuticaba? Joguei aquele jogo, meu Deus. Ali, já chegando ali do CEPAL no setor universitário, eu lembro de gente no ônibus ali subindo na Avenida B, sentido Serra Dourada, ali parecia, o pessoal era uma romaria, cara, o pessoal, aquele mar vermelho já subindo ali a pé pro Serra Dourada, a pessoa já se arrepiada ali. A partir dali já tinha uma noção que a gente ia encontrar no Serra Dourada. Foi o que aconteceu. Chegamos na entrada do Serra Dourada ali, não tinha mais por onde colocar o torcedor do Vila Nova. Entendeu? Foi uma emoção grande, só que a gente esperava brindar com a vitória, né? Do Vila Nova. Pra nós ali foi uma decepção pra nós jogadores muito grande. A subida ali do túnel, quando você pega um estádio daquela maneira, poucas vezes no futebol goiano o estádio Serra Dourada esteve tão empapuçado, utilizando um termo bem radiofônico. Como foi a subida do túnel ali, PC? A emoção total, né? Mas o time já estava acostumado, né? Assim, o Vila Nova, como eu falei, o torcedor do Vila Nova nos acompanhou desde a Série C em quase todos os jogos. Então, só que você como eu falei, já tinha uma noção do que ia ser lá dentro, lá fora. Pelo fato de tantos torcedores saindo assim, todos os lugares, ter uma camisa vermelha ali, uma camisa branca ali. E quando nós subimos do túnel ali, deu até aquele tempo a gente já dar aquela acalmada, porque foi sessão de foto e tal, entrevista, deu tempo de olhar todo o anel e dar aquela acalmada para entrar tranquilo no jogo. PC, e naquela temporada, você acabou tendo um problema particular, que foi a questão do doping. O que aconteceu para que você e o Valdenir caíssem no doping no jogo contra o Náutico? Não, aquilo ali já tinha um exame feito há muito tempo, né? Foi atrás, bem antes. Eu nem esperava isso, na verdade. Eu não vivi um momento tão bom naquele jogando. E eu recebi uma ligação do presidente Paulino Vilela para que eu viesse aqui no clube. E ele me contou essa história. Eu fui explicar para ele o que tinha acontecido, né? Falar, um jogo bem lá atrás. Mas foi uma mancha, ficou na minha carreira, mas é fato superado. Mas foi uma festa? Foi... Por exemplo, a gente viveu na temporada de 2014 uma situação semelhante, que foi do Robson, né? E ele, no momento, ele sentiu o baque e hoje ele quer fazer esse trabalho de ser o exemplo para que as crianças não entrem nesse mundo. Resgatar a história dele. Resgatar a história dele também, né? Então, assim, nada vai manchar, nada vai apagar a trajetória que ele fez no futebol goiano, tampouco a sua, né? Foi um erro. Onde que foi esse erro? O que aconteceu?
Não, acho que nem festa foi. Na verdade, eu nem me lembro direito. Porque, não sei se foi, não me lembro se foi... Estava num barzinho, eu acho, nem me lembro de onde era esse bar. Foi aqui em Goiânia? Tamandaré, foi aqui em Goiânia. Nem me lembro bem como foi isso aí no bar. E aconteceu. A gente tá ali na empolgação, todo mundo junto, tomando cerveja, vai ali, vem cá e tal. Mas eu nem sonhava que isso poderia acontecer. Como eu falei, eu tava em casa, deitado, após um jogo, não sei me lembro, foi contra o Náutico. Deitado, descansando. Recebi o telefone do Paulinho Vilela, do presidente na época, pedindo para que eu comparecesse aqui, né, no Vila, e já tava com o resultado do exame na mesa dele. Aí eu assustei, mas fui puxar pra lembrar, eu lembrei, só pode ter sido aquele dia. E foi o fato que aconteceu. Mas, infelizmente, né? Mas infelizmente hoje ficar superado e a vida que segue. O mundo caiu? No momento, sim, claro. Você nunca espera. Eu não falo nem tanto por mim, falo pros meus amigos, principalmente minha família. Sofreu muito mais do que eu. Entendeu? Mas como eu falei, é momento, ela é lugar errado, na hora errada, mas foi um fato que aconteceu, minha vida continua normalmente. Estou felicíssimo trabalhando no Vila Nova com a escolinha, ensinando a garotada do Vila Nova hoje, para mim que é mais importante. Foi um fato isolado, aconteceu uma vez só. Um fato isolado, justamente, como eu falei, momento de empolgação, muita gente junto, vai ali, acontece, a curiosidade também, faz isso, mas como eu falei, se eu soubesse que isso ia acarretar, eu jamais teria feito. Como se fosse um cara já experiente, consciente que poderia acontecer, não teria ido. Mas aconteceu. Qual foi a substância? Cocaína. Foi que apareceu no exame, né? E diante desse seu aprendizado, o fato de, igual você estava falando, o Vila vinha numa ascensão, uma loucura, o sucesso, e a gente que está na imprensa hoje sabe, o Vila bem joga todos os jogadores assim, fica mais importante que o prefeito de Goiânia, e esse é o cuidado que o jogador precisa ter, e às vezes ele não é preparado para esse sucesso. Não, hoje é muito mais fácil. Naquela época você não tinha uma assessoria, você não é assessorado por ninguém. A sua assessoria era você mesmo. Entendeu? Hoje não. Hoje você tem todo cuidado. Se hoje o jogador vai na esquina, tem alguém de olho nele. Tem alguém acompanhando ele. Então hoje é muito mais fácil. Não querendo redimir, mas hoje é desse jeito. Vamos voltar nessa atmosfera que o Vila Nova envolveu a cidade nesse ano de 1997. Ainda aquele jogo lá contra o América Mineiro. Quem foi o diferencial? Foi o Tupanzinho? Ele viveu um grande momento, né? Tanto é que no gol dele ele pegou um chute que pode tentar mais 50 vezes que não vai fazer. Entendeu? Um lance bobo, ele pegou uma bola, como eu falei, um bom momento que ele vivia, acertou uma bola no ângulo e indefensável pro nosso goleiro, né? E, PC, e com relação a gente, por estar no rádio, convivendo, Cajuru, o que o Cajuru fez, assim, armou pra vocês, assim? Não, o Cajuru desde a época do Atlético, nós fomos campeão em 90, a festa quem armou foi ele. Ali eu lembro da antiga churrascaria Rio Sul, na Praça do Cruzeiro, antigo, isso nem existe mais hoje. A primeira parada nossa foi lá. E ele tava com a gente, ficou com a gente o tempo todo, e festa. Como é que foi o barulho que o Cajuru fez? Porque muitos dizem que muito do público que esteve no estádio Serra Dourado foi incentivado pelo Jorge Cajuru, à época, com as feras do Cajuru. Você se lembra do barulho, assim, da semana? O que eles aprontaram aqui? Mas isso aí nem precisava fazer, né? O Cida Vila, independente de barulho, o Cida Vila vai em qualquer lugar. Ele teve uma noção aqui no jogo no domingo passado, amistoso. Quer dizer, lógico, que é importante, o barulho, a torcida que já é empolgada, empolga muito mais. Mas o Cida Vila, independente de empolgação, ela vai em qualquer lugar. Nós falamos do Tupanzinho, que colocou água no chope da torcida do Vila. E o clima ao final do jogo? Não, naquele dia eu tive duas decepções, né? Essa derrota e o roubo do som do meu carro, né? Porque ainda fui seguido, ainda fui roubado no som do carro, entendeu? Som com CD e tudo, quer dizer, naquele domingo realmente não era meu domingo. PC, e você passou pelos 4 clubes. O que a gente dá pra dizer? Que assim, o Goiânia é o seu início, o Atlético, o que dá pra dizer do Atlético? Eu entendo que o Goiás é a sua maior projeção e o Vila é a vibração. Não, a Vila Nova, cara, Vila Nova, a gente costumava falar na época, Vila Nova levanta defunto. Não tem como que é a torcida, cara. Infelizmente, a Vila Nova vem amargando alguns tropeços, né, anos aí. A gente espera que esse ano, um ano difícil, que está sendo a segunda divisão do Goiânia, a Série C brasileira, possa ser a redenção do Vila. A gente espera que isso aconteça. Torce muito para isso. Mas nesses sentimentos, assim, com esses 4 clubes, é mais ou menos isso? É diferente jogar com a camisa do Vila? Cara, eu só tenho a agradecer, cara, a tudo. As 4 torcidas, porque Goiânia, quando você falou, início, poucos torcedores, mas um aconchego que você encontra só na sua casa. Aí vem o Goiás, projeção, Série A, mídia, visto, Atlético, coração também, mas chega no Vila Nova, cara, o ambiente muda. Eu vou dar um exemplo pra você recente aqui, o Vila Nova ano passado, antepenúltimo da Série C,
colocou 15 mil pessoas no Serra Dourada. Qual torcida, qual time faz isso? Não tem como. Então, os jogadores do Vila Nova que estão hoje no Vila Nova, se tiver essa mentalidade de colocar a torcida do seu lado, não tem como dar errado esse ano pro Vila Nova. E aí, depois dessa sua passagem pelo Vila Nova, você começa a rodar e coleciona vários e vários clubes na sua carreira. Foi difícil parar, tomar a decisão de falar assim, cara, já deu? Eu pensei que eu fosse sofrer mais, juro sinceramente. Pensei. Eu, inclusive, hoje meus amigos, a gente vê jogos, com os amigos jogos juntos pela televisão, e eles perguntam, você não sente falta, sente saudade? Se eu disser que não, eu estaria mentindo. Mas eu pensei que fosse sofrer muito mais, até que não, foi uma parada tranquila. Depois dessa sua passagem pelo Vila, você, Sampaio Correia, Rio Branco de Americana, Caxias, Araçatuba, Caldas Novas, Real de Itumbiara, Napolina, retorna pro Itumbiara, Ituiutaba, Unitri de Uberlândia, Guarani de Divinópolis, depois uma nova passagem pelo Unitri de Uberlândia, Bandeirante de Birigui, Goianésia, Goiatuba, Morrinhos, REC e Guará em 2008. Era hora de parar, né? Brasília é onde é hora de parar. Chegou em Brasília, com todo respeito pelos funcionários que trabalham lá, mas era a hora de parar. Antes de a gente encerrar efetivamente a sua carreira como jogador de futebol, e o interior? Onde é mais gostoso de jogar das equipes do interior aqui do estado de Goiás? O interior de Goiás pra você jogar é igual a música do Leonardo, onde o vento me levar. É de acordo com o clube, com o time que é montado. Entendeu? A prefeitura investe, o patrocinador investe, monta uma boa equipe, a torcida vai junto. E o torcedor hoje não é bobo. Ele acompanha treinos, acompanha jogos, amistosos, antes da competição. Ele vê se o time vai dar liga ou não, o torcedor sabe disso. Então, quando ele vê que tem uma boa equipe, uma equipe bem montada, uma preparação boa, amistoso, mesmo algum amistoso tem algum tropeço, mas vê que a equipe vai render, ele acompanha. Caso contrário, não vai. PC, muito obrigado pela sua paciência, pela sua a oportunidade que você nos dá de conhecer um pouco mais da sua história, de ver o seu exemplo e que todos os ouvintes do futebol de Goiás possam saber quem foi PC Jabuticaba, podem olhar pra você e ver o jogador vitorioso que você foi. Cara, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram, cara. Quem me deu a oportunidade foi vocês que me deram a oportunidade, cara, de ser relembrado, cara, e ter um programa desse de tamanha audiência. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a vocês. Série C de 1990, Goiano de 1991, Série C de 1996 foram algumas das várias conquistas de Paulo César Jabuticaba, nosso convidado hoje no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Agora você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Pela quinta rodada do Campeonato Goiano 2011, no dia 29 de janeiro, Goiás e Atlético se enfrentaram no estádio Serra Dourada. Os rubro-negros procuravam se afastar dos adversários e estavam invictos na competição. Com um início instável, os esmeraldinos buscavam se aproximar da liderança. O verde venceu por 1-0 com gol de Marcelo Costa. A emoção do gol foi de Ronair Mendes. Boa bola pra Robert na ponta canhota, faz o break, o giro, aciona Zé Antônio de novo, é o Goiás tocando bola no campo de ataque. O Verdão tenta crescer pra cima do Dragão. A bola do Amaral na meia esquerda, Felipe Amorim vem receber, caminhou pelo corredor central, clareou, pé na canhota, bateu, Márcio defendeu, sobrou, Hugo atirou, Márcio defendeu, pintou o gol, Marcelo Costa tirou, chacoalhou!
marcava 26 minutos do segundo tempo. Explode num delírio de felicidade o meu povão alviverde. Marcelo Costa, depois de um bombardeio, de um chute, de outro mais, do Márcio defender. A bola sobrou pra ele que estourou e boa noite. Fez a festa da galera esmeraldina. Marcelo Costa, camisa número 10. Goiás 1, Atlético 0. Marcelo Costa não falha. Marcelo Costa chacoalha o coração do Whindersson Sério, do João Marcelo e do Pedrão no Santa Marta, lá em Anápolis. Goiás 1, Atlético 0. E a galera vibrou. A bola entrou, a rede chacoalhou. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 47 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Acesse www.futeboldegoias.com.br. Confira nossos dados, curiosidades do nosso passado e nos ajude a buscar arquivos do nosso futebol. Obrigado pela audiência que cresce a cada edição. Curta nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. É geral. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.